Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletricidade. Nas últimas aulas falamos sobre impedância. Na aula passada, a impedância no circuito paralelo, na anterior, a impedância no circuito série. E hoje nós vamos falar sobre os circuitos ressonantes, o que acontece quando a frequência do indutor é a mesma da frequência do capacitor num circuito chamado de RLC. Então, antes de nós falarmos dos circuitos ressonantes, eu gostaria de fazer uma revisão com você do que nós estudamos na aula passada, que foi a impedância em paralelo, né? E também fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então, vamos para a nossa revisão. Muito bem, está aí a nossa vinheta de revisão e nós vamos então rever o que nós falamos na aula passada sobre a impedância, mas a impedância no circuito paralelo, né? No circuito paralelo nós tínhamos uma análise, né? Onde você tinha lá o resistor, o indutor e o capacitor, porém todos começando no mesmo ponto, terminando no mesmo ponto, o que caracteriza, né, um circuito em paralelo. Então, quando nós temos essa situação, né, um circuito RLC em paralelo, né, tanto com carga ôhmica como com carga reativa, a nossa fórmula, né, que nós utilizávamos para achar a impedância é 1 sobre raiz quadrada de 1 sobre R ao quadrado mais 1 sobre XL menos 1 sobre XC elevado ao quadrado. Essa era a fórmula para o circuito paralelo, né, que nós vimos na aula passada. E aí a gente vai aplicar, né, esse exercício através da correção, né, do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então, nesse exercício nós tínhamos também um circuito RLC, né, em paralelo, né, e a ideia aqui, né, era calcular o XL, o XC, o Z e a corrente. Então eu tinha que achar a reatância indutiva, reatância capacitiva, a impedância e a corrente total nesse circuito. Bom, primeiro a gente vai começar então, né, achando o valor do nosso XL, né? Aqui depois nós acharíamos o XC, depois acharíamos a impedância para depois utilizar a lei de Ohm e falar que a corrente é a tensão dividido pela impedância. Quando a gente acha a impedância, a gente está achando a impedância total do circuito, né? Um comparativo lá com, se fosse apenas resistências, seria a nossa resistência total. Então, começando pelo XL, né? A fórmula do XL, 2π vezes F vezes L, né? Esse é o nosso XL. Então, aqui nesse caso, 6,28, que é equivalente ao 2π, vezes 60, a nossa frequência aqui 60 Hz, vezes o L2, que é um indutor de 2 Henries. Isso dá 753,6 ohms. Então, achei aqui o meu XL e vou deixar num cantinho. Vou achar agora o meu XC, né? Vou pegar então o XC igual a 1 sobre 2π vezes F vezes C. A gente está utilizando essa fórmula, já é uma fórmula padrão para cálculo da reatância capacitiva. Então o XC vai ser 1 sobre 6,28 vezes 60 vezes 1 vezes 10 a menos 6. Né? 10 a menos 6 é 1 micro, né? 1 micro, esse micro é 10 a menos 6, então 1 vezes 10 a menos 6. Fica aí um denominador, né, de 376,8 vezes 10 a menos 6. E fazendo 1 dividido por isso, igual a 2,653 kΩ. Então esse é o nosso XC, tá? Achamos o XC, achamos o XL, agora a gente vai podemos pegar e utilizar a fórmula, né, da impedância, né? Nós vamos agora calcular a impedância, seria o terceiro passo, calculando a impedância e aplicando nessa fórmula que ela só assusta, mas é uma fórmula simples. Vou pegar aqui o R e vou colocar no lugar dele, vou pegar o XL e vou colocar no lugar do XL, e vou pegar o que eu achei de XC e vou colocar no lugar do XC.
vai ficar dessa forma. Então coloquei lá, o meu R é 150, coloquei aqui. O meu XL nós calculamos na tela anterior, deu 753,6, coloquei aqui no lugar do XL. E o XC, né, deu 2,653K, coloquei aqui no lugar do XC, 2,653 vezes 10 à terceira. Então, essa etapa eu fiz, agora eu vou fazer o quê? Vou fazer essa divisão, 1 dividido por 150, depois vou fazer esse 1 dividido por 753,6 e esse 1 dividido por 2,653 vezes 10 à terceira. 1 dividido por 150 deu 6,66 vezes 10 à terceira. Não esquecer que ele ainda está elevado ao quadrado, eu ainda não fiz essa parte. Mais 1 dividido por 753,6 dá 1,327 vezes 10 a menos 3. Menos, aí 1 dividido por 2,653 vezes 10 à terceira dá 376,93 vezes 10 a menos 6, tá? Que é essa divisão. Mas ainda eu tenho o quê? Essa subtração aqui, o que está entre parênteses. Né? Porque se eu quero fazer esse 2 elevado, né, eu tenho que resolver o que está aqui dentro. Deixa eu fazer então essa subtração do 1,327 vezes 10 a menos 3 menos 376,93 vezes 10 a menos 6. Nós vamos ter então, mantendo esse 6,66 vezes 10 a menos 3, que depois nós vamos elevar ao quadrado, mas resolvendo então essa parte entre parênteses, né, nós vamos ter 950,07 vezes 10 a menos 6. E agora eu vou elevar ao quadrado, né, como ficou aqui, que é o que sobrou da parte de dentro. Então, fazendo isso, esses 950,07 vezes 10 a menos 6 elevado ao quadrado vai se transformar em 902,63 vezes 10 a menos 9. E agora eu posso somar, né? E aqui eu aproveitei também e já elevei ao quadrado os dois, né? Elevei tanto os 950,07 vezes 10 a menos 6, como também o 6,66 vezes 10 a menos 3. Então, o quadrado de 6,66 vezes 10 a menos 3 é 44,355 vezes 10 a menos 6. E o quadrado de 950,07 vezes 10 a menos 6 é igual a 902,63 vezes 10 a menos 9. Agora eu vou fazer essa soma, né? Fazendo a soma de 44,355 vezes 10 a menos 6 mais 902,63 vezes 10 a menos 9, e aí você tem que colocar tudo certinho com os expoentes na calculadora. Isso vai me dar, então, 45,257 vezes 10 a menos 6. Né? Então, aumentou só um pouquinho, porque esse é 10 a menos 6, esse aqui é 10 a menos 9, então interferiu muito pouco no que eu já tinha, que era o 44,355. Agora a gente vai extrair a raiz quadrada. Então, só limpando essa tela, colocando aqui, então, raiz quadrada de 45,257 vezes 10 a menos 6, isso vai dar 6,727 vezes 10 a menos 3. Então, agora eu vou fazer então essa divisão do 1 dividido por 6,727 vezes 10 a menos 3 e vai dar então 148,6 ohms, que é o resultado da nossa impedância. E aí, o quarto passo é a gente calcular a corrente total, né, que seria o quarto parâmetro do nosso exercício. Então, para calcular a corrente total, eu simplesmente vou pegar a minha tensão total e dividir pela impedância, que já é a minha impedância total, porque eu considerei tanto o resistor, indutor e o capacitor. Então, a minha tensão lá da fonte é de 10 volts, né, da minha origem, do meu sinal AC é de 10 volts, dividido pela impedância que eu acabei de achar, 148,6 ohms. Tá? Então isso vai ser igual a 67,29 mA. Simplesmente apliquei a lei de Ohm, só que no lugar do R eu coloquei Z, que é a minha impedância. Então, do que foi solicitado pelo exercício, né? Então nós encontramos um XL igual a 753,6 ohms, um XC de 2,653 kΩ,
um Z, uma impedância de 148,6 ohms e uma corrente de 67,29 mA. Então essa era a alternativa que você deveria ter escolhido. Revisamos aí o cálculo, né, da resistência, ou melhor, da impedância num circuito paralelo, num circuito RLC com os três em paralelo. E agora a gente vai para o tema da nossa aula de hoje. Muito bem, pessoal, então vamos falar sobre circuitos ressonantes. Os circuitos ressonantes, né, que tem a sua importância aí dentro da eletricidade, né, da análise do circuito AC, nós vamos, né, partir, né, do princípio, né, que existe uma defasagem das cargas reativas, como nós vimos em aulas anteriores, né? O capacitor ele atrasa a tensão em relação à corrente, enquanto o indutor atrasa a corrente em relação à tensão, e ele vai defasar, né, o sinal da corrente e a tensão quando a gente utiliza essas cargas reativas. Então a gente tem esse efeito. Agora, nesse caso, né, da capacitância e da indutância, né, quando você tem lá uma carga capacitiva e uma indutiva, nós sabemos que a frequência que vai definir o quanto de atraso que nós vamos ter. Nós temos uma tabela, né, que a gente gosta de analisar, onde a gente analisa o que acontece com a reatância indutiva em relação à frequência, né? A gente sabe que quanto maior a frequência, maior vai ser a reatância indutiva. Então, por exemplo, se você tem lá uma frequência de 50 Hz, né, você vai ter lá uma reatância de 3.140. Você aumentou aqui a frequência para 1.000 Hz, né, aqui no caso de um indutor de 1 Henry, né, você pode até fazer essas contas, né, depois no seu caderno. Se eu colocar aqui, então, um indutor de 1 Henry, uma frequência de 1.000, né, e achar o valor dessa reatância indutiva, a gente vai achar o valor de 6.280. Se eu colocar aqui uma frequência de 1.500, vai ser de 9.420 a reatância capacitiva. Então a gente percebe que nós temos uma rampa, né? E ela é linear, né? Conforme eu vou aumentando a frequência, vai aumentando também a reatância indutiva. Esse é o comportamento do indutor sobre frequência, tá? Então o indutor, submetido a uma frequência, ele vai ter uma curva, né? Então eu vou aumentando vou aumentando a frequência, junto vai aumentando também a reatância indutiva. Quando a gente olha para o capacitor, né? Vamos olhar aqui para o capacitor, que seria a curva do XC. Então, o que nós estaríamos considerando? Aqui um capacitor de 0,02 microfarads, né? A gente sabe o seguinte, conforme eu aumento a frequência, a reatância capacitiva diminui. Então, se a gente for calcular, né, esses valores, a uma frequência de 500 Hz, eu tenho uma reatância de 5.923,5 ohms. Dobrei aqui a minha frequência foi para 1.000, olha o que vai acontecer com a minha reatância, vai ser 7.961. Aumentei para 1.500, né? Vai ser 5.307. Aumentei para 2.000, vai ser 3.980. Então eu vou aumentando aqui o valor da minha reatância, da minha frequência. O que vai acontecendo com a minha reatância? Ela vai diminuindo, mas ela vai diminuindo de maneira não linear, né? Ele vai formando uma curva, né? Então tá aqui seria então os 500 Hz com os 15.923, teríamos aqui o 1 kHz com os 7.961 e assim por diante. Então essa é a curva que vai se formar então a partir da nossa da frequência. Então eu aumento a frequência, diminui a minha reatância.
E aí nós estamos aqui na aula de hoje para falar sobre circuitos ressonantes. E o que vem a ser então um circuito ressonante? Bom, se a gente for então analisar o termo curva de ressonância, se eu colocar no mesmo circuito a curva do indutor e a curva do capacitor, ou seja, a reatância indutiva, juntamente com a curva da reatância capacitiva, a gente vai perceber que existe uma determinada frequência onde a reatância capacitiva tem o mesmo valor da reatância indutiva, que é o ponto de encontro dessas duas curvas. Então, a esse ponto de encontro, nós vamos dizer que esse ponto, né, onde uma frequência encontrou uma determinada reatância, né, uma determinada frequência encontrou uma determinada reatância, que é a mesma tanto para a curva do capacitor quanto para a curva do indutor, nós vamos dizer então que essa frequência, né, que encontrou um XL igual ao XC, essa é uma frequência de ressonância, tá? E essa frequência de ressonância ela vai ter uma importância muito grande no mundo da eletrônica, no mundo da eletricidade. Por quê? É através dessa frequência de ressonância que nós vamos conseguir atingir aí alguns tipos de circuitos, tá? Então, antes da gente falar da aplicação, né, da vantagem de se conhecer a frequência de ressonância, nós temos condições, né, antes da gente olhar para essa fórmula pronta, se eu pegar a fórmula do XL e a fórmula do XC, né, eu sei que o meu XL é 2π vezes F vezes L e o meu XC é 1 sobre 2π vezes F vezes C, se eu quiser achar o valor dessa frequência de ressonância em função dos demais, né, a gente pode deduzir essa fórmula, né, fazendo a multiplicação aqui em cruz, né, e aí eu vou chegar à conclusão que eu vou ter isso vezes isso, né, que é o que a gente colocou aqui, vai ser igual a 1. Fazendo essa multiplicação toda, né, desse lado, todos os elementos desse lado vezes todos os elementos desse lado, que é a forma com que se faz a multiplicação quando nós temos vários elementos dentro do parênteses, a gente vai chegar em 4π ao quadrado vezes frequência ao quadrado vezes L vezes C igual a 1. Isolando aí a nossa frequência, que depois nós vamos chamar de frequência de ressonância, né? Para isolar esse FR ao quadrado, a gente vai chegar a 1 sobre 4π ao quadrado vezes L vezes C. E aí, para tirar esse quadrado aqui, a gente tira a raiz quadrada, tanto de um lado quanto do outro. Então, tirando a raiz quadrada dos dois lados, aqui a gente fica em FR, né? Cortei. E aqui, tirando essa raiz quadrada, eu vou conseguir eliminar algumas coisas, né? Como a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de π ao quadrado é π, raiz quadrada de 4 nós sabemos que é 2, e aqui fica a raiz quadrada de LC, né? Que ele entrou puro aqui. Isso vai resultar num FR, né? Numa frequência, né? De 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de LC. Lembrando que a gente igualou, né, o XL e o XC, que é justamente quando nós temos, ou seja, quando você tem uma igualdade da reatância indutiva com a reatância capacitiva, é o que nós estamos chamando de ressonância, né? E essa frequência que provoca isso, que é o que nós deduzimos aqui, é o que nós vamos chamar de frequência de ressonância. Então você não precisa deduzir essa fórmula aí no seu caderno, a gente já pode utilizar ela direto, né? Só para demonstrar da onde veio essa informação. O que vai valer para a gente é que a fórmula da frequência de ressonância é 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de L vezes C. Então a gente consegue achar a nossa frequência de ressonância a partir do valor do indutor e do capacitor. Então aqui o F é a frequência de ressonância, o L é o valor, a indutância, né, do nosso indutor, dado em Henry, o C é a capacitância, dada em Farad, e o 2π é uma constante. Então a gente, através dessa fórmula, consegue encontrar qual é o ponto em que a reatância capacitiva vai ser igual à reatância indutiva.
Agora, se a gente for pensar, não, mas por que eu quero achar esse ponto, né? Por que eu quero achar justamente essa frequência onde você tem essas duas reatâncias iguais, que é justamente o que nós chamamos de frequência de ressonância. Isso vai surgir a aplicação de circuitos, como por exemplo, no transmissor e o receptor de uma onda eletromagnética de rádio. Então você tem ali um ponto onde o seu XC é igual ao seu XL, e é justamente o ponto de sintonia de uma emissora de rádio. Por exemplo, quando você sintoniza uma emissora com uma determinada frequência, você está atingindo, você faz um circuito de ressonância para que você atinja um ponto em que você vai ter a maior transferência de potência, tá? Que é o que acontece aqui. Então, quando você coloca lá, por exemplo, no seu rádio, uma frequência de 100 MHz, né, você está gerando num circuito RLC uma ressonância entre o seu capacitor e o seu indutor, onde a reatância capacitiva vai ser igual à reatância indutiva, para que você tenha a máxima transferência de potência e você possa, então, dar um ganho, né, sintonizar uma emissora com aquela frequência que está transmitindo no ar, no caso, né, as suas ondas eletromagnéticas estão no ar e você consegue então fazer a recepção desse sinal. Tá? Então, uma das aplicações é quando você entra em ressonância numa determinada frequência, você consegue sintonizar a emissora que está transmitindo naquela frequência. Esses circuitos RLC são muito utilizados, né, na parte de radiofrequência, principalmente na parte de rádio FM, né, rádio AM, nessa transmissão e recepção, e também em outros canais, né, também de transmissão de dados. Outra aplicação que nós temos, né, aliás, só voltando um pouquinho, né, isso é o que a gente chama de filtro passa-faixa, onde você consegue passar, né, apenas a dar um ganho, né. Se você acoplar isso a um amplificador operacional, por exemplo, você consegue dar um ganho somente naquela frequência que você escolheu, né? Então isso aqui, quanto mais estreito, maior vai ser o ganho. E a gente chama isso de filtro passa-faixa, que é utilizado então para você sintonizar uma determinada faixa, e aí quanto mais estreita, melhor vai ser a sintonia daquela emissora. Bom, outra aplicação é o alarme antifurto, né? Você já deve ter visto esses sensores, né, em entrada de loja, né? E aí aqui você tem uma bobina juntamente com uma placa de capacitores, né, formando um circuito RLC, né? E a etiqueta, né? Essa etiqueta muitas vezes que você tem lá nos produtos, né? Quando você passa com essa etiqueta, ela vai vibrar, né? Ela vai emitir uma frequência que, se for a mesma frequência da sintonia aqui das nossas antenas, a gente chama isso de antena, que são esses bastidores aqui antifurto, se ele tiver nessa mesma frequência, aí ele vai acionar um determinado alarme, representando aí que alguém está saindo da loja com uma etiqueta ainda na peça, tá? E aí deve ser averiguado para retirar essa etiqueta ou tomar as ações aí cabíveis. Então, pessoal, dessa forma, né, nós vamos ter uma outra aplicação, que é para esses alarmes antifurto que nós temos na entrada dessas lojas. Outra aplicação que nós temos hoje em dia nós temos, né, isso também em etiquetas, né? A própria etiqueta, você tem ali um capacitorzinho com um indutor que também gera para você poder... existem alguns mercados, né, que você simplesmente passa a mercadoria, né, e ele já computa ali as informações de preço, tal. Então você consegue fazer compras sem precisar logar item por item, né? Então dentro dessa etiqueta você tem também ali um circuito RLC que vai entrar em ressonância numa frequência que você escolheu. Então aí está a aplicação para esses circuitos RLC. Vamos dar uma olhada. Aliás, uma coisa importante, nós falamos dessa fórmula, né? Nós falamos da fórmula que nós temos para a frequência, né? Para frequência de ressonância. Isso serve tanto para circuito série quanto para circuito paralelo, tá? Se esse indutor com esse capacitor estiver em série ou se ele estiver em paralelo, né? Se for um RLC,
em série ou se for em paralelo, é a mesma coisa, tá? Então a gente consegue utilizar essa fórmula tanto para um caso quanto para o outro caso, tá bom? Bom, vamos ver um exemplo então, né, de uma aplicação para a gente calcular então a frequência de ressonância dos circuitos aí abaixo. Vamos pegar aqui alguns casos, ó, resistorzinho de 750 ohms, indutor de 30 microhenry, capacitor de 300 picofarad. Vamos achar a frequência de ressonância, bem simples, a fórmula 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de LC. Vamos colocar os valores aqui na fórmula. Então, no lugar do L eu coloquei 300 microfarad, no lugar do C eu coloquei, no lugar do L eu coloquei 30 microfarad, no lugar do C eu coloquei 300 picofarad, né? Esse picofarad, pessoal, é o 10 a menos 12, né? Então fica assim, 6,28, tá aqui, vezes raiz quadrada de 30 microfarad, então fica 30 vezes 10 a menos 6, vezes 300, né? 300 picofarad, vezes 10 a menos 12, tá? E aí eu vou fazer essa multiplicação que está aqui embaixo da raiz quadrada. Isso vai ficar 9 vezes 10 a menos 15. Vou tirar essa raiz quadrada do 9 vezes 10 a menos 15. Isso vai dar 94,86 vezes 10 a menos 9. E aí eu vou multiplicar, né, o 2π, né, que é o 6,28 vezes esse 94,8 vezes 10 a menos 9. Isso vai ser igual a 595,72 vezes 10 a menos 9. 1 dividido por isso vai dar 1,678 MHz. Então essa é a frequência de ressonância, ou seja, se a frequência aqui, né, aqui a gente iniciou com uma frequência qualquer, mas quando a frequência aqui for de 1,678 MHz, né, ao invés de 2K você colocar 1,678 MHz, quando você tiver essa frequência, você vai ter justamente a reatância capacitiva igual à reatância indutiva, tá? É o que a gente vai ter no caso desse circuito aqui, onde o indutor é de 30 microhenry e o capacitor de 300 picofarads. Bom, fazer mais um caso aqui, né? Então ficou aqui a resposta 1,678 MHz. Fazer mais um caso, resistor 35 ohms, indutor 5 microhenries e capacitor 30 picofarad. Vou achar então a nossa frequência de ressonância, fórmula padrão 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de LC. Vou substituir, então no lugar do L vou colocar 5 microhenry, no lugar do C 30 picofarad. 5 microhenry é 5 vezes 10 a menos 6, 30 picofarad, 30 vezes 10 a menos 12. Vou fazer a multiplicação aqui do 5 vezes 10 a menos 6 vezes o 30 vezes 10 a menos 12. Vai ficar raiz quadrada de 150 vezes 10 a menos 18. Tirando essa raiz quadrada, né, fica 12,24 vezes 10 a menos 9. Né? Fazendo essa multiplicação aqui do 6,28 vezes 12,24 vezes 10 a menos 9, vai dar 76,91 vezes 10 a menos 9. E fazendo essa inversão aqui, nós vamos chegar a uma frequência de 13 MHz. Tá? Então essa vai ser a frequência de ressonância para esse circuitinho aqui. Circuitinho série com resistor de 35 ohms, um indutor de 5 microhenry e um capacitor de 30 picofarad. Eu vou fazer agora um caso com vocês onde nós temos um circuito paralelo. Tá? Então, vamos dar uma olhada como nós trataríamos isso no circuito paralelo. Então teria aqui um resistor de 150 ohms, né? Teria um indutor de 2 Henry e um capacitor de 400 microfarad. Pessoal, mesma coisa, tá? Vou aplicar a fórmula é uma só, tanto para o série quanto paralelo. 2π, 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de LC. O meu L é 2, né, de 2 Henry, e o meu C 400 microfarad. Tá? Então, aqui eu vou só trocar o 400 microfarad por 400 vezes 10 a menos 6. Vou fazer essa multiplicação do 2 vezes 400 vezes 10 a menos 6, que vai dar 800 vezes 10 a menos 6.
Vou tirar essa raiz quadrada do 800 vezes 10 a menos 6, que vai dar 28,28 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa multiplicação, né? Então esse 28,28 vezes 10 a menos 3 é o resultado da raiz quadrada do 800 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa multiplicação, 6,28 vezes 28,28 vezes 10 a menos 3, isso vai ser igual a 177,62 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa divisão, eu vou achar então uma frequência de ressonância de 5,62 Hz. Então, nós vimos, eu posso mudar lá o valor do capacitor, do indutor, a fórmula é a mesma, tanto para o circuito série como para o circuito paralelo. E eu gostaria agora que você fizesse um exercício, tá? Ainda não é o exercício para validação da sua presença, é um exercício para você verificar se você entendeu bem o que a gente está ensinando na aula de hoje. Então, nesse exercício, você vai considerar o seguinte: você vai calcular a frequência de ressonância para esse circuito aqui, onde você tem um resistor de 150 ohms, um indutor de 2,5 Henry e um capacitor de 40 microfarad. E aí você vai pausar o seu vídeo, né? Vai resolver esse exercício e aí, na sequência, eu vou voltar com a resposta para esse exercício. Então tente fazer aí no seu caderno e na sequência eu volto com a resposta para esse exercício. Muito bem, pessoal, espero que você tenha pausado o seu vídeo para resolver o exercício que eu deixei, né, para a gente praticar um pouquinho, para você calcular então essa frequência de ressonância. Então, vamos fazer a correção. Era um exercício onde nós tínhamos lá um resistor de 150 ohms, um indutor de 2,5 Henry e um capacitor de 40 microfarad. Então, aqui você deveria aplicar essa fórmula, né? A frequência de ressonância 1 sobre 2π vezes raiz quadrada de LC, 2π 6,28 vezes raiz quadrada do L é 2,5 Henry, né? E o C 40 microfarad. Então, substituindo aqui o 40 microfarad por 40 vezes 10 a menos 6, né? O micro é 10 a menos 6. Fazendo essa conta aqui, 2,5 vezes 40 vezes 10 a menos 6, isso vai ser igual a raiz quadrada de 100 vezes 10 a menos 6, né? A raiz já estava. Vou tirar essa raiz quadrada então, né? A raiz quadrada de 100 vezes 10 a menos 6 é 10 vezes 10 a menos 3. Vou fazer essa multiplicação aqui, 6,28 vezes 10 a menos 6, vai me dar uma parcial aqui de 62,8 vezes 10 a menos 3, tá? E fazendo essa divisão, 1 dividido por 62,8 vezes 10 a menos 3 vai me dar uma frequência de 15,92 Hz. Essa é a nossa frequência de ressonância. Espero que você tenha acertado. Se você não acertou, volta lá ao seu exercício, verifique onde você errou para que você tenha então o pleno entendimento do que a gente está ensinando hoje aqui. Bom, e eu gostaria agora de deixar para você, né, um exercício, esse sim é para validação da sua presença, também um circuito onde você vai achar aqui o valor da frequência de ressonância. Então, se você tiver alguma dúvida, né, nesse exercício ou em outro ponto relacionado a essa aula, eu estou à sua disposição no WhatsApp para tirar a sua dúvida. Legal, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e bons estudos!